Humilhada diante de toda a elite, ela fugiu do salão e caiu direto nos braços do duque, que jurou nunca mais abrir as portas, nem o coração, para ninguém. O salão de baile em Bath era um espetáculo de luz e cores, mas Isadora Leme sentia um frio na barriga que nada podia aquecer. Ela estava ciente de cada olhar que a seguia, um misto de curiosidade e desprezo mal disfarçado. Ser filha de um comerciante brasileiro, com uma fortuna nova demais para ser totalmente aceita pela velha e empoeirada nobreza inglesa, era como andar sobre uma corda bamba sem rede. Um passo em falso e tudo desabaria. Sua reputação impecável era seu único escudo, e ela a aguardava com a vida. Foi então que Lord Edwin Norwell se aproximou. Sua presença era sempre um pouco grande demais, sua voz um pouco mais alta, seus olhos fixos nela por um segundo a mais do que o educado permitia. Ele a convidou para um canto mais calmo, prometendo uma conversa interessante sobre os negócios de seu pai. Isadora, relutante, o seguiu. O corredor, mais afastado do burburinho, parecia de repente pequeno demais, sufocante. O cheiro de cera e flores murchas se misturava ao aroma forte de vinho que vinha dele. A mão dele, pesada e inesperada, agarrou seu pulso. O sorriso sumiu do rosto de Edwin, substituído por uma expressão que fez Isadora prender a respiração. Um arrepio de nojo correu por sua pele. Ele a puxou para perto, tão perto que ela podia sentir o hálito quente dele, a intenção em seus olhos, e o pânico gelou suas veias. "Ora, Isadora, não se faça de difícil", sussurrou ele, a voz rouca, enquanto tentava forçar um beijo em sua boca. Com uma força que não sabia ter, Isadora o empurrou. Ele cambaleou, o rosto contorcido de surpresa, mas rapidamente mudou para uma raiva calculada. Em vez de se recompor, Edwin se jogou para trás, como se tivesse sido a vítima, e começou a gritar, alto o suficiente para que os primeiros convidados curiosos começassem a espiar. "Como ousa, senhorita Leme, tentar me seduzir assim, em público? Que descaramento! As risadas e a música do salão morreram. Só restaram os sussurros, os olhares duros, as condenações silenciosas que se espalhavam como fogo." Isadora sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de indignação e um medo paralisante. As damas olhavam para ela como se fosse a pior das criaturas, e os cavalheiros desviavam o olhar, alguns com sorrisos maldosos. Seu coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Era como se seu coração tivesse sido esmagado, seu futuro, um tapete lindo puxado debaixo de seus pés. Acabou. Sua boa fama, sua única defesa, estava em pedaços. Ela não aguentou mais. Com os olhos marejados, mas sem permitir que uma lágrima caísse, Isadora correu. Pelos corredores, sem direção, sentindo o mundo girar. Ela não olhou para trás. O som dos sussurros parecia persegui-la, e a sensação de que todos a condenavam era pesada demais. Lá fora, a chuva forte lavava as ruas, mas não a mancha em sua alma. Ela não se importava com o frio, nem com o vento que açoitava seu vestido. Só queria fugir, sumir. Não havia para onde ir, ninguém em quem confiar. Ela estava sozinha, desonrada, com o mundo desabando ao seu redor. Isadora correu. Os pés descalços mal sentiam as pedras úmidas e frias da rua. A chuva castigava seu rosto, misturando-se às lágrimas que finalmente não conseguiu mais segurar. Cada passo era uma fuga desesperada da humilhação, da dor lancinante de ter seu futuro estraçalhado. O mundo parecia ter encolhido, e ela se sentia pequena, insignificante, um alvo fácil para a crueldade da alta sociedade. Não havia para onde ir, apenas para longe daquele lugar que a condenara. De repente, um vulto escuro rasgou a escuridão da noite. O relinchar assustado de cavalos e um grito agudo de freio a fizeram congelar.
Isadora sentiu o vento gelado de algo enorme passando por ela, tão perto que um soluço preso escapou de sua garganta. Ela caiu de joelhos na lama, o coração batendo descompassadamente contra as costelas, os olhos arregalados para a forma imponente de uma carruagem escura que parara a poucos passos dela. Uma porta se abriu com um rangido baixo, e uma figura alta e sombria surgiu, um lampião fraco em sua mão. O homem era grande, sua presença preenchendo o ar com uma autoridade silenciosa. Isadora mal conseguia vê-lo direito por causa da chuva e das lágrimas, mas sentiu o peso de seu olhar. Um rosto duro, bonito, parecia esculpido na pedra, mas os olhos... os olhos carregavam uma história de dor antiga, uma escuridão que ela não conseguia decifrar. Era o Duque Charles Ravenswood, o homem temido, recluso. Boatos diziam que ele tinha enlouquecido de luto. Ele não disse nada por um longo momento, apenas a observou ali, encolhida na chuva, o vestido colado ao corpo, a alma exposta. Isadora sentiu um arrepio que não era apenas do frio. Era a sensação de ser vista de verdade, de ter cada pedaço de sua fraqueza analisado por aquele olhar penetrante. Um misto estranho de medo e uma atração perigosa começou a se formar em seu peito. Senhorita! A voz dele era baixa, rouca, mas firme, sem permitir qualquer questionamento. Levante-se! Ela hesitou, mas a ordem em seu tom era inegável. Com dificuldade, Isadora se ergueu, sentindo as pernas bambas. Ele a avaliou de cima a baixo e ela se sentiu ainda mais exposta, como se ele pudesse ler todos os seus medos. Você virá comigo, continuou Charles, a voz ainda mais grave. Estará sob minha tutela para tratamento de nervos. Não era um convite, era uma declaração, uma ordem que não deixava espaço para recusa. Isadora piscou, confusa. Tratamento de nervos. Ele estava a protegendo? A mentira era óbvia, mas desesperadamente necessária. Ela sentiu uma pontada de desconfiança. Por que ele faria isso? O que ele queria? Mas, ao mesmo tempo, uma faísca de esperança cintilou no abismo de seu desespero. Não havia outra escolha. Eu aceito, milord. Sua voz saiu fraca, quase inaudível. Ele não esperou por mais nada. Com um gesto que era quase um comando, ele abriu a porta da carruagem. Isadora entrou, sentindo o calor seco do estofamento de veludo em contraste com seu corpo encharcado. Charles a seguiu, e o espaço ali dentro pareceu diminuir, se tornar íntimo demais para estranhos. Ele se sentou em frente a ela, a luz fraca de um lampião interno mal iluminando seu rosto. Ela sentiu o peso do olhar dele, mesmo quando ele parecia focar na janela molhada. Cada movimento dele era calculado, cada respiração dela audível. Isadora sentia o cheiro dele, um aroma de terra úmida, tabaco e algo mais, algo selvagem e contido. Ele era um homem de regras, ela percebeu, um homem que controlava cada fibra de seu ser, e essa percepção a fascinou e a apavorou ao mesmo tempo. A carruagem balançou, e ele se virou para ela, os olhos escuros como a noite lá fora, mas com uma intensidade que parecia penetrar sua alma. A viagem começou. Isadora sentia o balanço da carruagem, cada quilômetro a levando para mais longe de Bath, para mais perto do desconhecido. Ela havia sido salva, sim, mas a sensação de estar presa, de ter trocado uma prisão por outra, não a abandonava. Charles Ravenswood era um mistério, um refúgio incerto. E enquanto a carruagem seguia em direção à misteriosa mansão de inverno de Ravenswood, Isadora se perguntava se havia pulado de uma fogueira para as chamas. A carruagem parou com um solavanco suave e Isadora sentiu o ar frio e salgado da costa. A mansão de inverno de Ravenswood erguia-se diante dela, uma silhueta escura contra o céu nublado. Não era apenas grande, era imponente, quase ameaçadora, como uma fortaleza de pedra escura que desafiava os fortes ventos do mar.
As altas paredes de pedra cinzenta pareciam abraçar a solidão, cortando-a do resto do mundo, um lugar onde o tempo parecia ter parado. A casa exalava um ar de melancolia profunda, quase um luto eterno. Isadora sentiu um arrepio. Não era um refúgio, mas sim uma prisão dourada, envolta em mistério. Ela sentia a reclusão do lugar, uma quietude pesada que parecia sufocar qualquer resquício de alegria. E os boatos. Os boatos de que o duque havia enlouquecido de luto, sussurrados em Bath, agora ganhavam um novo e assustador significado ali. A porta da carruagem foi aberta por um criado sério, de rosto envelhecido. Assim que Isadora desceu, sentiu os olhares da pequena equipe que a esperava na entrada. Eram olhares curiosos, sim, mas também carregados de um respeito quase temeroso pelo duque. Eles a observavam com discrição, mas ela podia sentir a pergunta silenciosa. Quem era aquela mulher encharcada que o recluso duque havia trazido para seu lar isolado? Ela se sentia como uma aberração, um segredo que eles tentavam desvendar. O peso da humilhação recém-sofrida ainda estava sobre ela, e agora ela carregava também o fardo da mentira do duque. Charles desceu logo depois, sua presença ainda mais forte sob a luz fraca dos lampiões da mansão. Ele não olhou para ela, mas Isadora sentiu a tensão em seus ombros largos, a forma como ele parecia carregar o peso de todo o lugar. Ele se virou para a governanta, uma mulher baixa e rígida, com uma expressão que não permitia contestações. A senhorita Leme precisa de um quarto quente e roupas secas, senhora Briggs, e um chá forte. Sua voz era baixa, mas carregava uma autoridade inquestionável, que fazia todos se moverem sem hesitação. Ele então olhou para Isadora, e aquele olhar, mesmo rápido, a fez prender a respiração. Seus olhos escuros eram como poços sem fundo, e ela sentiu que ele podia ver através dela, enxergar cada medo, cada pedaço de sua alma ferida. E lembre-se, senhorita Leme, a voz dele agora era só para ela, um sussurro que parecia atravessar o ar úmido, frio e silencioso entre eles. Sua estadia aqui é para tratar seus nervos, como eu anunciei. Qualquer questionamento externo será respondido com essa verdade. Isadora sentiu o sangue gelar. Ele estava reforçando a mentira, solidificando a fachada que a protegeria do escândalo, mas que também a tornava sua prisioneira. Ela não podia dizer a verdade a ninguém, sob pena de ser jogada de volta ao inferno da sociedade. Ela era uma prisioneira, sim, mas uma prisioneira de sua própria dignidade perdida e da promessa silenciosa de proteção dele. A confiança que nunca fora sua amiga estava ainda mais machucada. Como poderia confiar em um homem que a mantinha sob uma mentira, por mais necessária que fosse? Ela sentia que sua vida não lhe pertencia mais. Sua reputação estava em frangalhos, e sua liberdade parecia ter evaporado com a chuva lá fora. A desconfiança em Charles era palpável, uma barreira invisível, mas sólida entre eles. Charles deu as costas, o gesto abrupto e final. Ele não parecia querer prolongar o contato, como se a proximidade dela fosse um perigo para ele também, ou talvez para o controle que ele tanto prezava. Isadora percebeu a frieza calculada em seus modos, a distância que ele mantinha não apenas dela, mas de todos. Ele era um homem que controlava cada fibra de seu ser, e essa disciplina era quase palpável, como uma energia contida que podia explodir a qualquer momento. Isso a fascinava e a apavorava, um misto perigoso que a deixava sem ar. Ele parecia ter construído muros ao redor de si mesmo, mais altos e mais fortes que as paredes de pedra de Ravenswood. Era como se ele temesse a intimidade, temesse o que poderia acontecer se permitisse que as emoções tomassem conta. Aquela fachada de controle absoluto não era apenas para a sociedade, era para ele mesmo, uma armadura contra o mundo e, talvez, contra seu próprio coração.
Ele era um homem que escolhera o isolamento, e agora ela estava presa nele também. Os dias em Ravenswood se estendiam, longos e vazios, como os corredores da mansão. Isadora passou as horas explorando a casa, uma prisão dourada que era tão grande quanto solitária. Cada sala, cada pintura nas paredes, falava de uma riqueza antiga e de uma beleza que havia sido cuidada por gerações, mas também de uma tristeza profunda, quase palpável. Os móveis eram caros, os tapetes macios, mas não havia calor, não havia risadas, não havia vida. Era como se a alma do próprio Duque tivesse impregnado o lugar, tornando-o um reflexo de seu isolamento. Ela sentia a dor da humilhação em Bath como uma ferida aberta que não parava de sangrar. A perda de sua boa fama era um peso que a fazia curvar os ombros, e a sensação de que seu futuro havia sido roubado era constante. Isadora se sentia condenada, uma prisioneira não apenas na mansão, mas também em seu próprio desespero. Não havia para onde ir, e a incerteza de cada novo dia era uma tortura silenciosa. O Duque Charles era uma sombra que passava pela vida dela, distante, sempre envolvido em seus próprios pensamentos. Ele era formal, educado, mas com uma frieza calculada que mantinha todos à distância. Isadora o via raramente, talvez em uma refeição silenciosa, ou quando ele passava por ela nos corredores. Quando seus olhos se encontravam por um instante, um arrepio subia pela espinha de Isadora. Os olhos dele eram escuros e profundos, carregados de uma dor antiga, mas também de uma vontade de ferro. Ela percebia que ele lutava contra algo dentro de si, uma força que ele não queria liberar, e que ele usava a distância como um escudo. Ele não parecia querer proximidade, não dela, nem de ninguém. E isso reforçava o isolamento de Ravenswood. Era como se ele tivesse medo de machucar novamente, ou de se machucar, mas Isadora guardava seu próprio segredo, um que queimava em seu peito, tão importante quanto a mentira que Charles havia criado para protegê-la. Ela tinha em suas mãos documentos, papéis que poderiam virar a vida de Lord Edwin Norwell de cabeça para baixo. Provas de seus negócios fraudulentos, de sua desonestidade. Era sua única arma, seu único trunfo, e ela a mantinha escondida com todo o cuidado, longe dos olhos curiosos da equipe da mansão. E, principalmente, longe dos olhos penetrantes do Duque. Como confiar um segredo tão grande a um homem que mal a conhecia? Um homem que a mantinha sob uma mentira, por mais necessária que fosse? A dúvida a corroía. Se ela revelasse os documentos, Charles poderia usá-los, talvez de uma forma que a expusesse ainda mais, ou que pudesse prejudicar sua família. A sociedade já a havia traído uma vez, e ela não podia arriscar que aqueles papéis, sua única esperança de justiça, caíssem nas mãos erradas. Sua desconfiança, forjada na humilhação, era um muro que ela não conseguia derrubar, nem mesmo para o homem que a havia salvado da ruína completa. Ela se sentia sozinha em sua luta, e o segredo era um fardo pesado que ela carregava em silêncio. A rotina em Ravenswood era tão rígida quanto as paredes de pedra da mansão. Em uma tarde fria, Charles mandou chamá-la. Isadora sentiu um aperto no peito ao entrar na biblioteca, um cômodo vasto, cheio de livros antigos e um cheiro de madeira e poeira. O Duque estava em pé perto da lareira, a silhueta alta e escura contra as chamas. Ele não a convidou a sentar, e ela permaneceu ali, sentindo-se pequena e desconfortável. "Senhorita Leme", começou ele, a voz baixa e formal, sem um traço de calor. "Precisamos estabelecer algumas regras para que sua estadia seja sem problemas." Isadora assentiu, a garganta seca. Ele listou os horários das refeições, as áreas da casa que ela podia usar, seu quarto, a sala de visitas, o jardim limitado, e de forma mais enfática, a descrição que ela deveria ter sobre sua condição de saúde. Ninguém,
fora desta casa, saberá a verdade sobre o que a trouxe aqui, disse ele, o olhar fixo nela, um aviso claro. Sua história, a que eu contei, será a única. Para todos, você está se recuperando de um choque nos nervos. Ela sentiu o peso da mentira, mas também a proteção que ela trazia. Era uma prisão, sim, mas a única que a salvava da ruína total. Ainda assim, uma faísca de sua antiga força, aquela que a fizera empurrar Edwin, acendeu dentro dela. E se alguém perguntar sobre os meus nervos, milord? Isadora ousou perguntar, a voz mais firme do que esperava. Devo fingir tremores ou desmaios? Um músculo na mandíbula de Charles apertou. Seus olhos escuros, que antes pareciam distantes, agora a fixavam com uma intensidade que a fez prender a respiração. Era um olhar que parecia penetrar sua alma, e Isadora sentiu um arrepio. Ele não gostava de ser questionado. Você deve se comportar como uma dama em recuperação, ele respondeu, a voz perigosamente baixa, com a discrição e a fragilidade que se espera. Isadora sentiu o rubor subir ao rosto. Aquele tom, a forma como ele a olhou, era uma repreensão clara, uma afirmação de seu controle, mas ela não conseguiu evitar uma pequena rebeldia. Entendo, milord. Devo, então, suspirar dramaticamente ao avistar uma aranha? Ou chorar ao ouvir uma canção triste? O ar na biblioteca pareceu congelar. O olhar de Charles se tornou mais sombrio e Isadora sentiu o coração disparar. Ele deu um passo em direção a ela, lento, calculado. A distância entre eles diminuiu e ela sentiu o cheiro dele, terra úmida, tabaco e algo mais, algo perigoso. Seus olhos, antes escuros, agora tinham um brilho quase selvagem. Senhorita Lemme. A voz dele estava um tom mais grave agora, um sussurro que parecia vibrar no ar. Eu a resgatei de uma situação desesperadora e exijo que você compreenda a seriedade de sua posição. Não duvide de minha capacidade de proteger o que é meu. A última frase, o que é meu, fez um calafrio percorrer a espinha de Isadora. Ela sentiu uma mistura estranha de medo e uma atração perigosa. Ele não estava falando apenas da reputação dela, mas parecia estar a considerando parte de suas posses, sob seu controle total. Ela podia ver a força bruta por trás de sua fachada elegante, a tensão em seus ombros largos, a forma como ele controlava cada movimento, cada palavra. Era como se ele estivesse sempre à beira de uma explosão, mantendo-se preso por uma força de vontade de ferro. Isadora prendeu a respiração, observando-o. Por um segundo, ela jurou ter visto uma fagulha de raiva em seus olhos, um vislumbre do temperamento que os boatos diziam ser assustador. Mas então, tão rápido quanto surgiu, ele o conteve. Seus olhos se suavizaram um pouco, a mandíbula relaxou, e ele deu um pequeno passo para trás, restabelecendo a distância segura entre eles. Ele temia machucar, ela percebeu. Não apenas os outros, mas a si mesmo ao perder o controle. A mansão se tornou um refúgio estranho para Isadora, um lugar onde ela podia se esconder da crueldade da sociedade, mas também uma prisão onde sua liberdade era constantemente lembrada. Para Charles, Ravenswood era claramente uma prisão autoimposta, um isolamento que ele havia escolhido para conter seus próprios demônios. Ambos viviam em seu próprio tipo de solidão. Ele por escolha e culpa, ela por consequência e desespero. E de alguma forma, naquele silêncio vasto da mansão, a presença um do outro, por mais distante que fosse, começava a tecer uma estranha e tênue ponte entre seus mundos isolados. Eles estavam sozinhos, mas não mais tão sozinhos. Os dias em Ravenswood continuavam seu ritmo lento e pesado, cada um igual ao anterior. Isadora se sentia como uma sombra na grande mansão, observando a vida dos criados com uma curiosidade silenciosa. A solidão a empurrava para os cantos mais afastados,
onde os sussurros eram mais fáceis de ouvir, onde a verdade, às vezes, escapava das bocas mais discretas. Foi assim que, em uma tarde chuvosa, perto da cozinha, enquanto esperava por um chá, pedacinhos da história do Duque começaram a se juntar em sua mente. Ela ouviu a cozinheira reclamar baixinho sobre a louça antiga que não podia ser tocada. Culpa do que aconteceu com o pobre Lord Thomas. A arrumadeira suspirou, comentando que o Duque nunca mais foi o mesmo depois daquele duelo terrível em Londres. E o jardineiro, um homem velho e sisudo, murmurou sobre o temperamento dos Ravenswood, que sempre trouxe desgraça, especialmente quando o controle se perde. Duelo terrível, Lord Thomas, temperamento. As palavras, picadas e jogadas ao vento, se fixaram na mente de Isadora. Ela começou a observar Charles de uma forma diferente. Quando ele passava pelos corredores, o olhar dele, antes apenas distante, agora parecia carregar um peso ainda maior. Não era só frieza, era uma dor antiga, uma culpa que o comia por dentro. Uma noite, enquanto lia na biblioteca, Isadora encontrou um retrato escondido atrás de uma tapeçaria antiga. Era um homem jovem, com os mesmos olhos escuros e o mesmo nariz forte de Charles, mas com um sorriso aberto e despreocupado. Abaixo, uma pequena placa dizia Thomas Ravenswood, 1805-1829. O ano da morte era o mesmo do duelo. Era o irmão do Duque. A história se desenrolou em sua cabeça, alimentada pelos sussurros e por sua própria imaginação. Um duelo em Londres, uma discussão pública talvez, o temperamento do Duque que os criados tanto temiam, descontrolado, e a morte do irmão. Isadora sentiu um arrepio na espinha. Tudo se encaixava. A reclusão de Charles, a mansão sombria, o controle férreo que ele exercia sobre cada palavra e cada movimento seu. Não era apenas arrogância ou frieza, era medo, medo de si mesmo, medo de seu próprio temperamento. Ele acreditava que havia provocado a morte do irmão, que seu próprio descontrole havia levado à tragédia. E por isso ele se escondeu em Ravenswood, transformando a si mesmo em uma prisão para proteger o mundo de sua própria natureza. Ela se lembrou do momento na biblioteca, quando ele a repreendeu, e o vislumbre de raiva em seus olhos. Aquele brilho selvagem que ele conteve com tanta força. Ele não temia apenas machucar os outros. Ele temia machucar a si mesmo, reviver a dor da perda, a culpa que o sufocava. Uma onda estranha de sentimentos tomou conta de Isadora. Piedade, sim, por um homem tão atormentado, mas também um medo renovado. Aquele controle era uma máscara, e por trás dela havia uma força poderosa, quase perigosa. E havia algo mais, algo que a puxava para ele, um fascínio sombrio por aquele homem que carregava tanto peso em seus ombros largos. Ela o viu, alguns dias depois, na sala de jantar. Ele estava em pé perto da janela, observando a paisagem cinzenta, as mãos apertadas nas costas. Seu perfil era duro, esculpido pela dor. Isadora sentiu o peso de seu olhar, mesmo que ele não estivesse olhando para ela. Ele não era apenas o Duque recluso, era um homem que havia perdido tudo, que se culpava por uma tragédia e que vivia com medo de si mesmo. E ali, no silêncio pesado de Ravenswood, Isadora sentiu uma estranha conexão com ele. Ambos eram prisioneiros, ele de sua culpa e ela de sua desonra. Ambos haviam sido julgados e condenados pela sociedade, cada um à sua própria maneira. Mas enquanto ela sentia que seu futuro havia acabado, ele parecia ter desistido do seu há muito tempo. A mansão, antes apenas uma prisão, agora parecia um refúgio para duas almas feridas, um lugar onde a escuridão do passado se encontrava com a incerteza do presente, tecendo uma estranha e perigosa teia entre eles. Ela sentiu um calor estranho no peito, uma mistura de alerta e de uma curiosidade irresistível. O fantasma do duelo não assombrava apenas Charles.
Agora, de alguma forma, também assombrava Isadora. Os dias se arrastavam em Ravenswood, cada um mais pesado que o anterior. Isadora se sentia como uma folha seca levada pelo vento, sem controle sobre seu próprio destino. Reclusa em seu quarto ou em algum canto esquecido da vasta mansão, ela se perdia em pensamentos sobre o passado, sobre a vida que havia perdido e a que a esperava, incerta e sombria. Ela se lembrava das festas em Londres, dos olhares de esguelha que a seguiam, dos sorrisos falsos das damas da alta sociedade. Ser filha de um comerciante brasileiro com uma fortuna que se comparava à de muitos nobres era um fardo. Eles a chamavam de dinheiro novo, um apelido que carregava o peso do desprezo e da inveja. Ela não era uma deles, não de sangue. Seu pai havia construído sua riqueza com trabalho duro, mas para a nobreza isso era quase um pecado. Ela era um alvo fácil, um objeto de fofocas, sempre sob escrutínio. Isadora sentia que tinha que ser perfeita, impecável em cada gesto, em cada palavra, para não dar a eles um motivo sequer para confirmarem seus preconceitos. Sua reputação era sua única defesa, seu único valor naquele mundo cruel. Ela se esforçava para agradar, para ser aceita, para provar que era digna, mesmo que seu coração doesse com a frieza e a falsidade que a cercavam. A ferida da traição ainda ardia, viva. A sociedade a havia julgado e condenado sem lhe dar uma chance, sem ouvir sua versão. Aquele único deslize, o incidente no baile com Lord Edwin, havia confirmado seu pior medo. Um único erro, e tudo o que ela construíra desabaria. Sua dignidade, seu futuro, tudo havia sido estraçalhado em um instante. Ela se sentia como um navio à deriva, sem velas, sem rumo, com o casco rachado pela tempestade da maldade alheia. Certa manhã, enquanto tomava seu chá na pequena sala de visitas, um dos poucos cômodos onde se sentia menos vigiada, Isadora viu um jornal de Londres deixado sobre uma mesa. Era de alguns dias atrás, mas a curiosidade a puxou. Ela folheou as páginas, os olhos correndo pelas notícias da corte, pelos anúncios de casamentos e mortes. De repente, seu olhar travou em um nome, pequeno, quase escondido em uma coluna de negócios: Lord Edwin Norwell. O nome fez seu coração dar um salto doloroso. Uma onda de náusea a atingiu. Ela releu, as palavras embaçadas por um instante. O artigo falava sobre certas dificuldades financeiras que Lord Norwell estaria enfrentando, mencionava investimentos arriscados e sócios descontentes. Não era uma acusação direta, mas o tom era de preocupação, de um escândalo iminente, ainda que velado. Isadora sentiu um arrepio. Edwin estava em apuros. Isso a fez pensar nos documentos que ela guardava, seu segredo mais profundo. Aqueles papéis que detalhavam as fraudes e mentiras de Edwin eram uma bomba capaz de destruir não apenas sua reputação, mas sua fortuna. Ele estava preocupado. Ele devia estar procurando por ela, ou pior, estava com medo de que ela pudesse ter algo contra ele. Uma sensação estranha se apossou dela, uma mistura de medo e um poder inesperado. O homem que a havia humilhado em público, que havia tentado arruiná-la, agora se mostrava vulnerável. Essa era a primeira sombra, a primeira amostra do perigo que se aproximava. O mundo de Ravenswood, antes tão isolado, começava a se conectar novamente com o mundo lá fora, trazendo consigo as ameaças que ela pensara ter deixado para trás. Isadora dobrou o jornal com as mãos trêmulas, o nome de Edwin ainda gravado em sua mente. Ela sentia que a calmaria em Ravenswood era apenas temporária, uma pausa antes da próxima tempestade. E no fundo do peito, um pensamento sombrio se formava. Se Edwin estava com problemas, ele se tornaria ainda mais perigoso, capaz de qualquer coisa para se proteger. A ameaça, antes distante, agora parecia ter se aproximado. Um lobo
à espreita nas sombras. Ela estava presa entre o duque recluso e o lorde vingativo, e a corda bamba em que andava parecia mais fina do que nunca. Os dias em Ravenswood pareciam se estender em um silêncio pesado, quase sufocante. Isadora, acostumada à vida agitada do Rio de Janeiro e depois ao burburinho de Londres, sentia a falta de cor, de som, de vida. A mansão, com toda a sua grandiosidade, era um túmulo. Ela via Charles, sempre tão contido, tão distante, preso em sua própria solidão. Aquele isolamento, ela começou a perceber, não era apenas um capricho. Era uma prisão que ele mesmo havia construído. Em uma manhã rara de sol fraco, Isadora ousou ir até a biblioteca, onde o duque costumava passar suas horas. Ele estava lendo, a luz pálida iluminando seu perfil sério. A sala, com seus milhares de livros, era o único lugar que parecia ter um pouco de calor. "Milord", Isadora começou, a voz um pouco mais trêmula do que gostaria. Charles levantou os olhos, e o olhar dele, sempre tão intenso, a fez prender a respiração. Era um olhar que parecia ver através de todas as suas defesas. "Senhorita Leme", ele respondeu, a voz baixa, mas firme, sem convidá-la a se aproximar. Ela juntou toda a coragem que tinha. Eu me pergunto, milord, se não seria bom para a casa, para todos nós, que um pouco mais de vida entrasse aqui." Charles fechou o livro com um estalo suave, mas que soou alto no silêncio. "E o que a senhorita sugere? Que pintemos as paredes de cor-de-rosa?" Havia uma ironia seca em seu tom, mas Isadora não se intimidou. Ela sentia que precisava tentar. "Não, milord, mas talvez um pouco de música. Ou que os jardins pudessem ser mais visitados. Ou que as janelas fossem abertas para que o ar fresco do mar entrasse e não apenas o cheiro de mofo." Ele a observou por um longo momento, os olhos escuros fixos nela. Isadora sentiu o rubor subir ao rosto, a tensão no ar palpável. Ela podia sentir a irritação dele, o desafio em sua voz, mas também algo mais, algo que ela não conseguia decifrar. O corpo dele estava rígido, os ombros largos, em uma postura de controle. Mas ela viu um pequeno tremor em sua mão que segurava o livro. "A rotina desta casa é antiga, senhorita Leme", ele disse, a voz quase um sussurro, mas com uma força que a fez sentir um arrepio. "E eu a mantenho assim por razões que não lhe cabem questionar." Isadora sentiu a pontada de medo. Ele estava reafirmando seu controle, sua autoridade, mas então algo inesperado aconteceu. O olhar de Charles se desviou para a janela, para o mar cinzento e tempestuoso. Por um instante, a rigidez em seus ombros pareceu ceder e Isadora viu uma solidão tão profunda em seu rosto que sentiu um aperto no peito. Não era apenas um homem frio e controlador, era um homem incrivelmente sozinho, preso em sua própria dor. "Não é por capricho, senhorita", ele continuou, a voz agora carregada de um cansaço que ela nunca havia percebido. "É para manter as coisas no lugar, para que nada mais se perca." A frase ecoou na biblioteca. "Para que nada mais se perca." Isadora percebeu que o isolamento de Charles não era apenas para se punir, mas para proteger os outros. Ele temia seu próprio temperamento, sim, mas também temia o caos, a desordem que poderia levar a mais perdas, como a morte de seu irmão. Ele havia se fechado para o mundo, não por crueldade, mas por um medo profundo de machucar novamente, de falhar em proteger. Ele se via como uma ameaça, e Ravenswood era sua cela. Naquela noite, Isadora não conseguiu dormir. A imagem de Charles, tão vulnerável por um breve instante, não saía de sua mente. Ela começou a vê-lo sob uma nova luz. Ele não era apenas o duque recluso e temível. Ele era um homem ferido, que carregava um fardo imenso, e de alguma forma essa nova percepção a puxava para ele, uma atração perigosa por sua complexidade.
Enquanto isso, em seu próprio escritório, Charles não conseguia tirar Isadora da cabeça. A forma como ela o desafiou, a faísca em seus olhos. Ela era diferente, e isso o perturbava. As palavras dela sobre vida e ar fresco ressoavam em sua mente. Ele se levantou, caminhando até uma pequena escrivaninha de mogno. Havia uma carta ali, lacrada, que ele havia recebido de um de seus contatos em Londres. Era um relatório discreto sobre os negócios de Lord Edwin Norwell. Charles quebrou o lacre, leu as linhas com atenção, a testa franzida. O relatório detalhava as dívidas crescentes de Edwin, suas transações sombrias com comerciantes sem escrúpulos, à beira do colapso financeiro. Não eram apenas dificuldades, como o jornal havia sugerido. Era uma teia de mentiras e fraudes que se desenrolava. Um arrepio percorreu a espinha de Charles. Ele se lembrou do incidente no baile, da acusação de Edwin, da forma como Isadora fugiu. O Lorde havia agido com uma fúria e um desespero que não se encaixavam com a imagem de um cavalheiro ultrajado. As peças começaram a se encaixar. Edwin não estava apenas tentando preservar sua imagem. Ele estava, talvez, tentando silenciar Isadora ou descredibilizá-la antes que ela pudesse expor a verdade sobre ele. Charles amassou a carta na mão, a mandíbula apertada. Aquele relatório jogava uma nova luz sobre tudo. Ele havia protegido Isadora com uma mentira, mas agora ele começava a duvidar da versão oficial do baile. Começava a duvidar da culpa de Isadora. Uma pontada de raiva se acendeu em seu peito, não por ela, mas por Edwin. E, de repente, a ideia de que Isadora pudesse estar escondendo algo mais, algo que a ligava a Edwin de uma forma mais profunda, não o chocou. Pelo contrário, parecia fazer todo o sentido. Ele olhou para a noite escura lá fora, um pensamento claro em sua mente. Ele precisava saber a verdade. Uma tempestade furiosa se abateu sobre a costa de Devon, transformando Ravenswood em uma ilha ainda mais isolada. O vento uivava como um lobo faminto, castigando as paredes de pedra da mansão e fazendo as janelas chacoalharem como se fossem se despedaçar. A chuva caía em torrentes, tamborilando no telhado com uma fúria incessante, e o mar, lá embaixo, rugia com uma voz trovejante que parecia engolir qualquer outro som. Isadora sentiu um arrepio. A mansão, antes um refúgio de silêncio, agora parecia tremer com a força da natureza. Ela estava sozinha em seu quarto, a luz bruxuleante de uma vela lançando sombras dançantes nas paredes, sentindo-se pequena e insignificante diante de tanto poder. O isolamento, que antes era uma sensação, agora era uma realidade palpável. De repente, um estrondo assustador rasgou o ar vindo do andar de cima. Um barulho de madeira se quebrando, seguido por um ruído de água escorrendo. Isadora prendeu a respiração. Alguma coisa havia cedido. O medo gelou suas veias, mas uma curiosidade estranha a impulsionou. Ela pegou o castiçal e, com o coração batendo forte, abriu a porta do quarto. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz que vazava de seu castiçal e por alguns lampiões distantes que balançavam com o vento. O som da água era mais claro agora, vindo da galeria principal no andar de cima. Isadora subiu as escadas, cada degrau parecendo ranger sob seus pés. Quando chegou à galeria, a cena a fez parar. Uma parte do telhado havia desabado, e a água da chuva escorria livremente por uma das paredes, formando uma pequena cachoeira que encharcava o tapete persa. Charles estava lá, iluminado apenas pela luz dos lampiões e de uma lanterna que segurava. Ele estava de mangas arregaçadas, o cabelo escuro um pouco desgrenhado, e dava ordens rápidas e firmes aos criados que tentavam conter a água com baldes e panos. Sua presença era imponente, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que fazia todos se moverem sem questionar.
Isadora sentiu o peso do olhar dele quando ele a percebeu. Por um instante seus olhos se encontraram e ela sentiu a intensidade de seu olhar, uma mistura de surpresa e algo mais, algo que ela não conseguiu decifrar. Ele não parecia zangado por ela estar ali, mas sim alerta. Senhorita Leme. A voz dele cortou o barulho da chuva e dos murmúrios dos criados. Não é seguro aqui. Posso ajudar? Milord? Isadora perguntou, a voz mais firme do que esperava. Ela viu a surpresa piscar nos olhos dele. Ele esperava fragilidade, não força. Charles a avaliou rapidamente e ela sentiu o rubor subir ao rosto. Ele parecia ver não apenas suas roupas simples, mas a determinação em seus olhos. Há um vazamento menor no canto do quarto principal, senhorita. Se puder pegar os baldes vazios na despensa, seria uma ajuda. Era uma tarefa simples, mas Isadora sentiu uma pontada de propósito. Ela correu para a despensa, pegando os baldes e voltando. O chão estava escorregadio e, em um momento, ela quase caiu. Charles, que estava passando, estendeu a mão rapidamente, segurando seu cotovelo com uma firmeza surpreendente. O toque foi um choque, uma eletricidade que correu por seu braço. Isadora sentiu o calor da mão dele através do tecido de seu vestido, o contato durando um segundo a mais do que o necessário. Ela olhou para ele, e seus olhos estavam a poucos centímetros dos dela. O cheiro de terra molhada, tabaco e dele, só dele a envolveu, fazendo-la prender a respiração. Ela podia ver a força contida em seu corpo, a tensão em seus ombros largos, mas também uma preocupação genuína em seus olhos escuros. Cuidado, ele murmurou, a voz mais baixa e rouca do que o normal. Ela assentiu, incapaz de falar, sentindo o coração bater como um tambor em seu peito. A proximidade era desconfortável, mas ao mesmo tempo fascinante. Ela sentiu uma atração perigosa por aquele homem que exalava controle e poder, mesmo em meio ao caos. Enquanto trabalhavam lado a lado, Isadora percebeu a capacidade de Charles de liderar, de manter a calma sob pressão. Ele não era apenas o duque recluso, era um homem de ação, prático, forte, e ele a tratava como uma igual, em vez de uma inválida. Ela se sentiu valorizada, útil, pela primeira vez desde que chegara a Ravenswood. A tempestade, que os havia isolado e ameaçado, estava de alguma forma unindo-os. A barreira de formalidade e distância entre eles começou a diminuir, substituída por uma estranha sensação de camaradagem. Isadora viu a humanidade em Charles, a preocupação real com a mansão e seus ocupantes. E ela sentiu que, talvez, ele estivesse vendo a dela também. A força, a inteligência que ela mantinha escondida sob a fachada de nervos. Mais tarde, enquanto a chuva diminuía e a equipe finalmente controlava a maioria dos vazamentos, Charles se aproximou dela. Agradeço sua ajuda, senhorita Leme. Foi inesperada. Isadora sentiu o calor em seu rosto. Fico feliz em ter sido útil, milord. Ele a olhou e, desta vez, o olhar parecia mais gentil, menos distante. Você não é a mulher frágil que eu esperava, não é? A pergunta fez Isadora hesitar. A verdade sobre Edwin, sobre os documentos que ela possuía, pulsava em sua mente. A tempestade, a proximidade, a forma como ele a havia visto, tudo a empurrava para contar. Mas o medo de ser julgada, de expor sua família, ainda era forte demais. Ela não podia arriscar, não ainda. Eu apenas tento ser útil, milord, ela respondeu, desviando o olhar, as palavras presas na garganta. Charles não insistiu. Mas Isadora sentiu o peso de seu olhar por um momento a mais, como se ele soubesse que havia algo mais. A barreira não havia desaparecido completamente, mas uma fresta se abriu, uma promessa silenciosa de que, talvez, um dia, ela pudesse confiar.
A mansão, antes uma prisão, agora parecia um lugar onde as paredes, assim como as barreiras entre eles, poderiam, um dia, ceder. A tempestade havia se acalmado, deixando para trás um rastro de umidade e um silêncio profundo que parecia abraçar Ravenswood. O cheiro de terra molhada e sal marinho ainda pairava no ar, mas o rugido do oceano se transformara em um murmúrio distante. Isadora estava na sala de visitas, arrumando alguns livros que haviam caído da estante durante os solavancos da noite, sentindo o corpo cansado, mas a mente estranhamente mais leve. A crise os havia forçado a uma proximidade inesperada, e a barreira de formalidade entre ela e Charles havia rachado um pouco. Charles entrou na sala, a passos lentos, os olhos fixos na janela, observando o céu que começava a clarear. A luz pálida da manhã iluminava seu perfil, e Isadora viu o cansaço em seus olhos, a tensão em seus ombros. Ele não parecia mais tão duro, tão inatingível. A casa está de pé, ele disse, a voz baixa, quase um suspiro. E os telhados estão remendados. Isadora assentiu, o coração batendo um pouco mais forte com a presença dele. Foi uma noite agitada, milord. Ele se virou para ela e o olhar dele, que antes era uma muralha, agora parecia ter uma fresta. Sim, mas a senhorita se mostrou mais forte do que eu esperava, e mais útil. O elogio vindo dele fez o rosto de Isadora corar. Ela sentiu uma pontada de esperança, uma pequena chama acendendo em seu peito. Aquele homem que a via como uma inválida, agora a via como uma mulher capaz. Charles deu um passo para perto e Isadora sentiu o ar vibrar entre eles. O cheiro dele, de tabaco e algo fresco, amadeirado, a envolveu, fazendo-a prender a respiração. Ele parou a uma distância respeitosa, mas a proximidade emocional era palpável. Nem sempre fui assim isolado, Charles começou, a voz ainda baixa, mas com um tom que Isadora nunca havia ouvido. Era a voz de um homem que estava prestes a revelar uma parte de sua alma. Havia um tempo em que esta casa era cheia de vida, de risadas. Do meu irmão Thomas. Isadora sentiu o coração apertar. Ela sabia do duelo, dos sussurros, mas ouvir dele, tão perto, era diferente. Ela o observou com os olhos fixos em seu rosto, percebendo a dor que contorcia seus traços por um breve instante. Ele era a alegria desta casa. Charles continuou, a voz embargada. E eu o perdi. Por minha culpa. Isadora sentiu o peso da culpa dele, quase como se fosse sua. Milord! Ele balançou a cabeça, um gesto pequeno, mas cheio de sofrimento. Eu perdi o controle, em uma discussão boba, em público. Minha fúria o levou a defender minha honra, e custou-lhe a vida. Desde então eu me fechei. Temo o que meu temperamento pode fazer. Temo machucar as pessoas que ousam se aproximar. As palavras dele, tão diretas, tão cheias de dor, tocaram Isadora profundamente. Ela viu a prisão que ele havia construído para si mesmo, não apenas para se punir, mas para proteger os outros. Aquele homem, tão forte e controlado, era, no fundo, um homem quebrado pelo luto e pela culpa. Eu entendo o que é ser julgada, milord, Isadora disse, a voz quase um sussurro. Ela sentiu a coragem brotar, impulsionada pela vulnerabilidade dele. E ser filha de um comerciante brasileiro com dinheiro novo nunca foi fácil em Londres. Eles me viam como uma intrusa, um alvo. Eu tinha que ser perfeita, impecável, para que não tivessem motivos para me desprezar. Um único deslize, e tudo se desfazia. E foi o que aconteceu no baile. Ela sentiu as lágrimas pinicarem os olhos, mas as conteve. A dor da humilhação, da injustiça, ainda era vívida. Charles a ouviu com uma atenção intensa, os olhos fixos nos dela. Ele deu mais um passo, diminuindo ainda mais a distância. Isadora sentiu o calor do corpo dele, a energia contida.
Seu olhar era penetrante, mas agora carregava uma compreensão que a fez estremecer. Eu não acreditei em Edwin Norwell, Charles disse, a voz grave, sem rodeios. Mesmo antes de tudo isso, algo em sua história não se encaixava. Ele é um homem de caráter questionável, e depois da tempestade, depois de ver sua força, eu acredito em você, senhorita Leme. Eu acredito em sua palavra. As palavras de Charles foram como um bálsamo para a alma ferida de Isadora. Acreditava nela, sem precisar de provas, sem respostas completas, ele escolheu acreditar. Era a primeira vez que alguém daquela sociedade a olhava sem julgamento, sem desprezo. Uma onda de alívio e gratidão a invadiu, misturada com uma atração perigosa por aquele homem que via além das aparências. Ela sentiu o impulso de contar-lhe tudo, de revelar os documentos que poderiam destruir Edwin. A confiança estava ali, palpável, forte. Mas o medo de expor sua família, de arriscar tudo novamente, ainda era um nó em sua garganta. Ela havia se queimado uma vez. E se, apesar da confiança, ele a julgasse por ter guardado segredos? E se isso prejudicasse ainda mais sua família? O risco era grande demais. Eu agradeço sua confiança, milord. Isadora conseguiu dizer, a voz tremendo levemente. Ela desviou o olhar, incapaz de sustentar a intensidade dos olhos dele. Significa muito para mim. Charles não insistiu, mas Isadora sentiu o peso de seu olhar por um longo momento, como se ele soubesse que havia algo mais que ela não podia ou não queria dizer. O silêncio voltou a preencher a sala, mas não era mais o silêncio pesado e opressor de antes. Era um silêncio carregado de novas confidências, de uma nova e perigosa ponte que estava sendo construída entre duas almas isoladas. Eles estavam conectados agora pela dor, pela desconfiança e, de alguma forma, por uma esperança recém-nascida. A manhã seguinte à tempestade trouxe um sol pálido, mas a casa ainda carregava a umidade e as marcas da noite agitada. Charles estava em seu escritório, um cômodo austero, mas com uma grande escrivaninha de madeira escura e pilhas de papéis bem organizados. A carta que ele havia recebido sobre Lord Edwin Norwell, amassada em sua gaveta, o incomodava. Ele não conseguia tirar da cabeça a conversa com Isadora, a forma como ela havia desviado o olhar quando ele expressou sua confiança. Havia algo mais, ele sabia, algo que ela não havia contado. Ele chamou seu secretário, um homem discreto e eficiente. Quero todas as informações que puder conseguir sobre os negócios de Lord Edwin Norwell e também sobre sua vida pessoal. Não poupe detalhes. Preciso saber a verdade. O secretário, acostumado às ordens concisas do duque, assentiu e se retirou. Charles sentou-se, os olhos fixos na paisagem cinzenta lá fora. A imagem de Isadora, encharcada na chuva, depois lutando contra o vazamento na galeria, não saía de sua mente. Ela não era frágil. Ela era forte, resiliente. E ele sentia que havia uma injustiça maior do que ele imaginava por trás de tudo. 2 dias se passaram e o secretário retornou, um rolo de papéis em suas mãos. Charles o dispensou e começou a ler, a testa franzida. O relatório era detalhado, minuciosamente pesquisado. Não falava apenas de dificuldades, como o jornal havia sugerido. Falava de dívidas crescentes, de investidores enganados, de transações ilegais, de contratos fraudados. Edwin Norwell era um homem à beira da ruína, um trapaceiro que estava usando sua posição para roubar e manipular. Mas o que fez o coração de Charles dar um salto foi o último parágrafo. O relatório mencionava que uma empresa brasileira, que havia feito grandes investimentos na Inglaterra, estava envolvida em uma das fraudes de Edwin. O nome do dono da empresa era Leme, o pai de Isadora. Charles sentiu o sangue gelar. Ele se levantou abruptamente, os papéis escorregando de suas mãos para o chão. Ele olhou para a porta, para a mansão, para Isadora.
Ela sabia. Ela sabia de tudo. Ela não estava apenas sendo acusada de seduzir um lorde. Ela estava sendo silenciada, descredibilizada, talvez até ameaçada, para que não pudesse expor os crimes de Edwin. O segredo que ela guardava, o motivo de seu silêncio, não era egoísmo ou falta de confiança. Era medo, medo de arruinar seu pai, de destruir a fortuna de sua família, de expor a podridão daquele mundo. A raiva borbulhou no peito de Charles, uma fúria antiga que ele lutava para controlar. Mas não era a raiva de Isadora. Era a raiva de Edwin, do mundo cruel que havia condenado aquela mulher inocente. Ele havia julgado a sociedade por condená-la, mas ele mesmo havia duvidado de sua total inocência. Ele havia exigido sua confiança sem oferecer a sua própria completamente. Ele se recompôs. Juntando os papéis, precisava falar com ela. Precisava que ela soubesse que ele entendia. Charles a encontrou na biblioteca folheando um livro antigo. Ela estava sentada perto da janela, a luz fraca do sol iluminando seu cabelo escuro. A postura dela ainda era um pouco tensa, mas ele percebeu uma nova força em seus ombros. "Senhorita Leme", ele disse, a voz mais suave do que o normal. Isadora levantou a cabeça e o olhar dela se encontrou com o dele. Ela sentiu a intensidade de seus olhos, mas desta vez não havia apenas controle. Havia uma ternura, uma compreensão que a fez prender a respiração. Ele se aproximou e Isadora sentiu o coração bater mais forte. Ele parou a poucos passos dela, a sombra de seu corpo alto cobrindo-a. Ele estendeu a mão, e em sua palma estava um dos papéis que ele havia lido, um extrato bancário com o nome de Edwin Norwell e o de seu pai. "Eu sei", ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. "Eu sei sobre os negócios de Edwin, sei sobre seu pai, e sei por que você guardou o segredo." Isadora sentiu o ar sair de seus pulmões. Seus olhos se arregalaram, fixos no papel na mão dele, depois nos olhos dele. Ele sabia. Ele havia descoberto. Uma mistura de alívio e pânico a atingiu. Alívio por não precisar mais carregar o fardo sozinha, pânico pelo que isso significava, pelo que ele pensaria dela. "Milord." Sua voz saiu fraca, quase inaudível. Charles se ajoelhou na frente dela, um gesto inesperado que a fez prender a respiração. Seus olhos escuros, antes tão distantes, agora a fitavam com uma intensidade que parecia penetrar sua alma. Ele levou a mão livre ao rosto dela, e o toque foi como um choque elétrico, suave, mas firme. Seus dedos roçaram sua bochecha, afastando uma mecha de cabelo, e Isadora sentiu o calor da pele dele, a eletricidade que corria entre eles. "Você não precisava ter medo de mim", ele disse, a voz rouca, quase um lamento. "Eu entendo o risco que você correu, o peso que carregou. Eu deveria ter sido mais compreensivo. Eu deveria ter acreditado em você desde o início." As palavras dele, o toque gentil, a vulnerabilidade em seu olhar, foram como uma avalanche que derrubou todas as barreiras que Isadora havia construído. As lágrimas, que ela havia lutado tanto para segurar, finalmente rolaram por seu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de redenção, de uma conexão profunda que ela nunca esperava encontrar. Ela estendeu a mão trêmula e tocou o rosto dele, os dedos roçando sua barba rala. Charles fechou os olhos por um instante, inclinando-se para o toque dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A proximidade era avassaladora, os corpos quase se tocando, a respiração de Isadora suspensa em seu peito. Quando ele abriu os olhos novamente, o olhar que a encontrou era de uma ternura avassaladora, uma promessa silenciosa de um amor que estava nascendo. Ele não a via mais como uma protegida, uma prisioneira ou uma mulher desonrada. Ele a via como ela era. Forte, corajosa e digna de sua confiança, de seu respeito, de seu amor. E naquele olhar prolongado, Isadora sentiu que seu mundo,
que havia desabado em Bath, começava a se reconstruir tijolo por tijolo, com a ajuda daquele homem recluso, mas incrivelmente real. Os dias que se seguiram à tempestade e aquela conversa reveladora foram estranhos e maravilhosos. A mansão, antes um túmulo de silêncio, parecia respirar. Isadora e Charles se encontravam com mais frequência, em conversas que iam além da formalidade, tecendo uma ponte invisível entre eles. A descoberta de Charles sobre Edwin e sua subsequente confissão de confiança havia derrubado as últimas barreiras de Isadora. Ela sentia que havia encontrado um porto seguro, um homem que a via não como uma desonrada, mas como uma mulher forte. Uma tarde, Charles a chamou ao seu escritório. Isadora sentiu um frio na barriga, mas não o medo de antes. Havia uma expectativa, uma pulsação em seu peito que era nova e excitante. Ele estava em pé, perto da janela, observando o mar. Mas quando ela entrou, ele se virou e o olhar dele a envolveu com uma intensidade que a fez prender a respiração. "Senhorita Leme", começou ele, a voz baixa, mas firme. "Eu estive pensando. Sua permanência aqui, sob a desculpa de nervos, não pode durar para sempre." Isadora sentiu o coração apertar. Ela sabia. O mundo exterior, por mais que tentassem, sempre acabaria por alcançá-los. "E então, milord?" Sua voz saiu um pouco mais fraca do que gostaria. Charles deu um passo em sua direção e Isadora sentiu a força de sua presença. Ele parou a poucos metros dela, os olhos escuros fixos nos dela. "Eu decidi organizar um baile", disse ele, e a notícia a atingiu como um raio. "Um baile de máscaras, aqui em Ravenswood." Isadora piscou chocada. Um baile? Em Ravenswood? O duque recluso, que evitava a sociedade há anos, estava organizando um evento? O pensamento era quase absurdo, e o verdadeiro motivo, ela sabia, não era para ele se reintroduzir na sociedade, embora isso fosse uma consequência. O verdadeiro motivo era para ela, para lhe dar uma chance. "Um baile?" ela murmurou, a mente girando. "Mas, milord, isso é uma jogada arriscada", ele completou, um pequeno sorriso quase imperceptível surgindo em seus lábios. "Para nós dois, mas é a sua chance, Isadora, a chance de retornar à sociedade, não como uma fugitiva, mas como minha convidada de honra." As palavras dele foram como um bálsamo e uma ferida ao mesmo tempo. Redenção. Ele estava lhe dando uma chance de redenção. Mas o temor do retorno àquele mundo cruel que a havia julgado e condenado, era palpável. Edwin Norwell. O nome dele surgiu em sua mente como uma sombra fria. Ele estaria lá. Ele tentaria expô-la novamente, com certeza. Aquele baile era o palco perfeito para ele. Isadora sentiu a garganta seca. A mentira da tutela seria testada. Ela teria que se apresentar como a protegida do duque, como a mulher que havia se recuperado de um choque nos nervos. E o segredo, os documentos que ela guardava, a verdade sobre Edwin, pulsavam em sua mente. Ela ainda não havia contado a Charles sobre eles, por mais que ele tivesse demonstrado sua confiança. E agora, o baile a forçava a confrontar essa decisão. Revelar ou não revelar? O que seria mais perigoso? Charles percebeu seu silêncio, a hesitação em seus olhos. Ele deu mais um passo, diminuindo a distância entre eles, até que ela pudesse sentir o calor de seu corpo, o cheiro de tabaco e terra úmida que sempre o acompanhava. Ele estendeu a mão, e seu polegar roçou gentilmente sua bochecha. O toque foi leve, mas carregado de uma eletricidade que fez Isadora prender a respiração. Seus olhos escuros a fitavam com uma seriedade que a acalmava e a apavorava ao mesmo tempo. "Eu sei o que você está pensando", ele disse, a voz rouca, quase um sussurro. "Sei que Edwin Norwell estará lá, e sei que ele tentará de tudo para derrubá-la." Isadora sentiu um arrepio.
Ele a conhecia tão bem, lia seus pensamentos como um livro aberto. Mas você não estará sozinha, Isadora. Charles continuou, e a forma como ele disse seu nome com tanta ternura fez seu coração saltar. Eu a protegerei, custe o que custar. Aquelas palavras, uma promessa silenciosa, mas carregada de uma força inabalável, foram como uma âncora em meio à tempestade de seus medos. Isadora olhou para ele, para a determinação em seus olhos, para a força em seu rosto. Ela viu a promessa de um homem que havia encontrado a coragem de enfrentar seu próprio passado por ela e que agora estava disposto a desafiar o mundo inteiro. Ela estendeu a mão e seus dedos tocaram a mão dele, que ainda estava em seu rosto. O toque foi um selo, uma conexão que ia além das palavras. Ambos sabiam que aquele baile era um ponto sem volta. Para Isadora, era a chance de recuperar sua dignidade ou de ser completamente destruída. Para Charles, era a chance de sair de sua reclusão, de enfrentar seus demônios e de assumir publicamente a mulher que havia despertado seu coração. Eles estavam prestes a dar um salto no escuro, juntos, e naquele momento Isadora sentiu que ao lado dele ela poderia enfrentar qualquer coisa. Ravenswood, que antes era um castelo de silêncio e solidão, agora fervilhava. O baile de máscaras, a ideia audaciosa do duque, havia transformado cada canto da mansão. Criados corriam, pendurando guirlandas de flores frescas e fitas, enquanto o cheiro de cera polida e doces assados enchia o ar. As luzes de centenas de velas e lampiões faziam os salões brilharem, um espetáculo de calor e vida que Isadora nunca pensou ver ali. Era uma festa, sim, mas para ela era também um campo de batalha. Isadora estava em seu quarto, olhando para o vestido que a camareira havia deixado. Era de um azul profundo, como a noite sem estrelas, com bordados que pareciam pequenas constelações. O tecido macio e pesado caía com elegância, mas ela sentia um frio na barriga, uma mistura de medo e uma excitação perigosa. O baile era sua chance, mas também o palco para sua possível ruína. A camareira a ajudou com a máscara, de seda preta com pequenos detalhes prateados que cobria apenas a parte superior de seu rosto. Escondia seus olhos, mas deixava sua boca e seu queixo expostos. Isadora sentiu as mãos tremerem levemente. Ela sabia que precisava ser forte, precisava mostrar a todos que não era a mulher frágil e desonrada que eles haviam pintado em Bath. Quando desceu as grandes escadarias, a música já enchia o salão. Violinos e flautas tocavam uma melodia alegre, mas para Isadora era o som de um tambor de guerra. Ela viu Charles na base da escada, esperando por ela. Ele vestia um traje escuro, impecável, e uma máscara simples que cobria seus olhos. Mesmo assim, a presença dele era forte, imponente, um farol de poder no meio da multidão. O coração de Isadora saltou. Ele estava ali, por ela. Ele estendeu a mão e o toque dele foi firme, aquecendo a pele dela. Isadora sentiu a eletricidade que sempre corria entre eles, um choque que a deixava sem ar. Seus olhos, por trás da máscara, a observaram com uma intensidade que parecia ler sua alma. Ela viu nervosismo nele também, um leve aperto na mandíbula que só ela, talvez, pudesse perceber. Ele estava saindo de seu isolamento por ela, enfrentando seus próprios medos. Você está deslumbrante, Isadora. A voz dele era baixa, rouca, apenas para ela, e fez um arrepio percorrer a espinha de Isadora. O elogio, vindo dele, era mais do que qualquer outro. Ela apenas assentiu, incapaz de falar, sentindo a respiração suspensa em seu peito. Juntos, eles entraram no salão principal. A sociedade londrina estava ali, em peso. Máscaras coloridas e elaboradas cobriam os rostos, mas os olhares curiosos eram impossíveis de esconder. Todos os olhos se voltaram para eles,
Para o duque recluso que aparecia, depois de anos, e para a mulher misteriosa ao seu lado. Isadora sentiu o peso dos olhares, as perguntas silenciosas, as fofocas que já deviam estar fervilhando. Ela era a protegida do duque, a mulher que estava tratando os nervos, e todos queriam saber quem ela realmente era. Charles a guiou pela multidão, sua mão firme em suas costas, um gesto que a protegia e a reivindicava ao mesmo tempo. A proximidade dele era um escudo, mas também uma lembrança constante de que ela estava sob seu controle, sua tutela. Ela sentia uma mistura estranha de segurança e a excitação perigosa de estar tão perto dele, de ter seu poder direcionado para ela. Então, ela o viu. Lord Edwin Norwell. Ele estava perto de um grupo de damas, sua risada alta e falsa ecoando. Sua máscara era de um vermelho vivo, com detalhes dourados, chamativa demais, assim como ele. Mas Isadora podia sentir o olhar dele, mesmo por trás da máscara. Seus olhos, pequenos e calculistas, varreram o salão, e ela soube, com um calafrio que gelou suas veias, que ele estava procurando por ela. O coração de Isadora começou a bater forte. Ele estava ali, e ele a encontraria. Edwin a viu. Os olhos dele se fixaram nela por um segundo a mais do que o educado. Um sorriso lento e malicioso se formou em seus lábios, mesmo por trás da máscara. Ele começou a se mover na direção deles, uma presa em seus olhos. Ora, milord! A voz de Edwin era alta, chamando a atenção de todos ao redor. Que surpresa vê-lo fora de seu refúgio! E quem é essa bela dama que o acompanha? Isadora sentiu o corpo enrijecer. A voz de Edwin era como veneno e ela sentiu o medo apertar seu peito. Ele estava tentando semear dúvidas, tentando expô-la. Charles apertou a mão em suas costas, um aviso silencioso, mas firme. Ele deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente na frente de Isadora, como um escudo. Lord Norwell, a voz de Charles era calma, mas com uma autoridade que fez Edwin hesitar. Que prazer vê-lo. Esta é a senhorita Isadora Leme, uma convidada minha. Ela tem se recuperado de um choque nos nervos, mas está se sentindo muito melhor. A forma como Charles disse, convidada minha e recuperado de um choque nos nervos, foi uma afirmação clara. Uma barreira que Edwin não ousaria cruzar abertamente. Mas Isadora sentiu a tensão entre os dois homens, a batalha silenciosa que acontecia sob a superfície elegante do baile. Edwin tentou forçar um sorriso, mas seus olhos ainda brilhavam com malícia. Ah, sim, os nervos. Uma aflição comum entre as damas, não é mesmo? Disse Edwin, o olhar deslizando para Isadora, tentando diminuir sua dignidade. Espero que a senhorita esteja completamente recuperada. Isadora sentiu a raiva borbulhar, mas conteve-se. Ela não daria a ele a satisfação de vê-la fraca. Charles, percebendo a intenção de Edwin, deu outro passo, diminuindo ainda mais o espaço entre ele e Isadora, mostrando a todos que ela estava sob sua proteção. Garanto-lhe, Lord Norwell, que a senhorita Leme está em plena forma. A voz de Charles era fria como gelo, e seus olhos fixaram Edwin com uma intensidade que o fez recuar um passo. E eu farei questão de que sua recuperação seja completa e sem interrupções. A ameaça velada na voz de Charles era clara. Edwin sentiu o peso do poder do duque e o sorriso sumiu de seu rosto. Ele sabia que havia sido interceptado. Isadora sentiu a força de Charles, o controle que ele exercia sobre o ambiente, e uma estranha onda de fascínio a envolveu. Ele era o seu protetor, o seu dono, e a cada batida de seu coração, ela sentia que estava caindo, perigosamente, nos braços daquele homem. O primeiro confronto havia passado, mas a noite estava apenas começando, e Isadora sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O salão de baile fervilhava com a música e as vozes, mas para Isadora o som mais alto era o batimento de seu próprio coração.
um tambor de guerra em seu peito. O primeiro confronto com Edwin havia sido contido, mas ela sabia que era apenas o prelúdio. Seus olhos, por trás da máscara, buscavam os de Charles, que a mantinha perto, sua mão firme em suas costas, um lembrete constante de sua presença e proteção. A tensão era quase palpável, como um fio esticado que esperava o momento de se romper. Lord Edwin Norwell não era um homem de se dar por vencido. Ele se afastou por um instante, mas Isadora sentiu o peso de seu olhar, uma promessa silenciosa de que ele não desistiria. A música mudou para uma valsa mais animada, e Charles, sem perguntar, a conduziu para a pista de dança. Seus corpos se moveram em perfeita sincronia, mesmo que a mente de Isadora estivesse em um turbilhão. A proximidade era avassaladora. O cheiro dele, terra úmida, tabaco e poder, a envolvendo, fazendo-a prender a respiração. Seus olhos se encontraram por cima das máscaras e Isadora sentiu uma eletricidade correr por seu corpo. Naquele momento, no meio do salão, com todos os olhos sobre eles, ela se sentia mais segura do que nunca e mais exposta. De repente, a música começou a diminuir e as luzes do salão se tornaram mais brilhantes. Edwin Norwell, com sua máscara vermelha ainda no rosto, subiu os pequenos degraus de um palco improvisado que servia para os músicos. Um silêncio estranho tomou conta do salão, os convidados curiosos se virando para ele. Isadora sentiu o corpo enrijecer nos braços de Charles. Ela sabia, era a hora. Meus caros amigos, damas e cavalheiros, a voz de Edwin ecoou pelo salão, falsa e melosa. Peço desculpas por interromper tão bela noite, mas sinto que é meu dever, como um homem de honra, trazer à luz uma verdade que, infelizmente, tem sido mascarada. Ele fez uma pausa dramática, e os olhos de Isadora se fixaram nos de Charles. Ela viu a mandíbula dele se apertar, a tensão em seus ombros. Ele a puxou um pouco mais para perto, um gesto quase imperceptível, mas que a fez sentir a força de seu corpo contra o dela. Lembrar-se-ão, certamente, do escândalo que abalou o baile em Bath há algumas semanas. Edwin continuou, o tom cheio de um falso pesar. Uma jovem senhora, de família duvidosa, tentou seduzir um cavalheiro de boa família, comprometendo sua reputação. Essa mulher, que fugiu na noite, desonrada e sem escrúpulos, está agora entre nós. Escondida sob uma máscara, protegida por este nobre duque, ela tenta enganar a todos com a história de nervos fracos. Mas eu a reconheço, e ouso dizer que a senhorita Isadora Leme não é quem parece ser. Ela é uma impostora, uma mulher sem reputação. Um murmúrio de choque e fofoca se espalhou pelo salão como um incêndio. Todos os olhares se voltaram para Isadora, alguns curiosos, outros com a mesma condenação que ela havia visto em Bath. Ela sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de uma raiva fria e decidida. As palavras de Edwin eram veneno, mas desta vez elas não a destruiriam. Ela não era mais a mesma mulher assustada que fugira na chuva. Ela havia encontrado sua força, sua voz e um homem que acreditava nela. Charles apertou a mão dela, um gesto de apoio que a encheu de coragem. Isadora olhou para ele e em seus olhos ela viu a permissão, o encorajamento silencioso. Era a sua chance. Ela respirou fundo, sentindo o ar quente e pesado em seus pulmões. Com um movimento decidido, Isadora soltou a mão de Charles, que a observou com uma intensidade que a fez tremer. Ela deu um passo à frente, para a frente do palco, onde Edwin estava, e removeu sua própria máscara. Seus olhos, agora totalmente expostos, brilhavam com uma determinação que surpreendeu a todos. Lord Norwell fala de honra e reputação. A voz de Isadora, clara e firme, cortou o murmúrio da multidão.
Mas ele não conhece nenhuma das duas. Um choque percorreu o salão. Edwin Norwell arregalou os olhos, sua máscara vermelha parecendo ainda mais ridícula. "Como ousa, senhorita?" ele gritou, mas Isadora não se intimidou. "Eu ouso, Lord Norwell, porque a verdade deve ser dita." Ela levou à mão a pequena bolsa que trazia presa ao pulso. Suas mãos tremeram levemente, mas era a adrenalina, não o medo. Com um movimento rápido, ela retirou uma pilha de papéis bem dobrados. "O senhor fala de escândalo, de impostores? Pois bem, estes documentos, que guardei em silêncio por vergonha e medo, revelam o verdadeiro caráter de Lord Edwin Norwell." Ela estendeu os papéis para o ar e a governanta, Sra. Briggs, que estava perto e a observava com uma nova curiosidade, os pegou. "Aqui estão as provas de suas dívidas, de seus negócios fraudulentos, de como enganou investidores inocentes, incluindo meu próprio pai." A voz de Isadora tremeu com a emoção, mas ela se manteve firme. "O senhor não me acusou no baile por ter sido seduzido. O senhor me acusou para me silenciar, para me descredibilizar antes que eu pudesse expor a teia de mentiras que o levaria à ruína." O salão explodiu em murmúrios mais altos, em sussurros de surpresa e indignação. Edwin Norwell empalideceu, sua máscara não conseguindo esconder a fúria e o pânico em seus olhos. Ele tentou se aproximar, mas Charles, que havia dado um passo à frente, se colocou como uma muralha entre eles. "Mentira! É tudo uma mentira!" Edwin gritou, mas sua voz não tinha mais a mesma autoridade. "A verdade está nesses papéis, que serão entregues às autoridades amanhã", Isadora declarou, e sentiu um peso enorme ser tirado de seus ombros. Ela havia feito, ela havia revelado tudo. Todos os olhos se voltaram para Charles. O duque recluso, que deveria manter a ordem social, que deveria condenar a mulher que expunha um lorde, mesmo que fosse um trapaceiro. O silêncio era tão denso que Isadora podia ouvir seu próprio coração batendo. Ela olhou para Charles, o pânico voltando por um instante. Ele a defenderia? Ele a aceitaria? Ou a jogaria de volta para os lobos? Charles, com sua máscara ainda no rosto, deu um passo à frente, ficando ao lado de Isadora. Ele não disse nada por um longo momento. Apenas observou a multidão, seu olhar penetrante varrendo os rostos curiosos e chocados. Isadora sentiu a força dele, o poder contido que emanava dele. Ela prendeu a respiração, esperando. Então, Charles se virou para Isadora. Lentamente, ele estendeu a mão e, com um gesto deliberado, removeu sua própria máscara. Seus olhos escuros, agora totalmente expostos, estavam fixos nela, cheios de uma ternura e uma determinação que a fizeram sentir o corpo inteiro formigar. "A senhorita Isadora Leme." A voz de Charles era baixa, mas ressoou por todo o salão, silenciando a todos. "É minha convidada, minha protegida, e mais importante, é a mulher que eu amo." As palavras dele foram como um raio, atingindo Isadora em cheio. Ela piscou, o coração batendo descompassadamente. Ele havia dito, em público, diante de todos. Ele a havia assumido, não como uma protegida para tratamento de nervos, mas como a mulher que amava. Ele estava desafiando o mundo inteiro por ela, quebrando todas as regras que ele mesmo havia imposto por anos. Ela é uma mulher de honra e coragem que enfrentou a calúnia com a verdade. Charles continuou, a voz ficando mais forte a cada palavra, e seus olhos fixaram Edwin com um desprezo glacial. "E qualquer um que ouse questionar sua dignidade ou sua reputação terá de lidar comigo." Ele se virou completamente para Isadora, e seus olhos escuros brilhavam com uma paixão que a deixou sem ar. Ele levou a mão ao rosto dela, e o toque foi como fogo, acendendo cada fibra de seu ser. Sua outra mão se apertou em sua cintura, puxando-a para perto. Tão perto que Isadora podia sentir o calor de seu corpo, o ritmo forte de seu coração. "Minha Isadora." Ele sussurrou, a voz rouca, antes de inclinar a cabeça e beijá-la.
O beijo foi avassalador, intenso, um selo público de amor e desafio. Os lábios de Charles eram macios e firmes, e Isadora sentiu o mundo girar. Ela fechou os olhos, as mãos agarrando os ombros dele, entregando-se completamente àquele momento. O choque do salão era palpável, mas Isadora não se importava. Ela sentiu as lágrimas quentes escorrerem por seu rosto, não de tristeza, mas de uma alegria avassaladora, de uma redenção que ela nunca pensou ser possível. Naquele beijo, diante de toda a elite, Isadora soube que não era mais uma mulher desonrada. Ela era a mulher amada pelo Duque Charles Ravenswood, e sua dignidade, que havia sido perdida, agora era restaurada, mais forte do que nunca. O salão de baile mergulhou em um silêncio atordoado, quebrado apenas por alguns murmúrios incrédulos. Lord Edwin Norwell, pálido e derrotado, tentou argumentar, suas palavras se perdendo na própria fúria, mas os documentos de Isadora, agora nas mãos da senhora Briggs e observados por vários cavaleiros importantes, falavam mais alto. A teia de mentiras e fraudes que ele havia tecido desabou sobre sua cabeça, esmagando sua reputação e sua fortuna em um instante. Ele não era mais o cavalheiro impecável. Era um trapaceiro desmascarado, um pária social. Os mesmos olhares de desprezo que Isadora havia recebido em Bath agora se voltavam para ele, frios e cheios de condenação. Ele foi arrastado para fora do salão, sua figura mascarada e antes imponente, agora patética e humilhada. Isadora, ainda nos braços de Charles, sentiu o tremor em seu corpo, uma mistura de exaustão e uma alegria avassaladora. O beijo dele, tão público e tão apaixonado, havia silenciado todas as dúvidas, todos os sussurros. A sociedade, antes tão rápida em julgá-la, agora a observava com uma mistura de choque, admiração e, sim, ainda alguma fofoca. Alguns rostos se contorciam em desaprovação, mas muitos outros olhavam para ela com um novo respeito, impressionados pela coragem que ela havia demonstrado. A postura firme de Charles, desafiando todos por ela, havia mudado o jogo. Eles podiam não entender, mas não podiam negar o que tinham acabado de testemunhar. Charles a segurou por um longo momento, os olhos escuros fixos nos dela, como se quisesse ter certeza de que ela estava bem, de que tudo havia passado. O cheiro dele, de tabaco e poder, a envolveu, e Isadora sentiu uma segurança tão profunda que a fez relaxar em seus braços. Ela não era mais a mulher desonrada. Ela era a mulher que ele havia escolhido, que ele havia defendido, que ele havia beijado diante de todos. Ele a conduziu para fora do salão, para um canto mais tranquilo, longe dos olhares curiosos, mas ainda sob a proteção silenciosa dos muros de Ravenswood. A luz bruxuleante das velas lançava sombras dançantes em seus rostos, e Isadora sentiu o coração bater forte em seu peito. Você foi incrivelmente corajosa, Charles sussurrou, a voz rouca, e a ternura em seu tom fez um arrepio percorrer a espinha de Isadora. Ele levou a mão ao rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. O toque era gentil, mas carregado de uma intensidade que a deixava sem ar. Isadora olhou para ele, para a profundidade de seus olhos, e viu ali não apenas admiração, mas um amor que a fez sentir os olhos marejados. Eu não teria conseguido sem você, milord. Sua confiança, seu apoio... Ele balançou a cabeça. Você carregou esse fardo sozinha por tempo demais, Isadora. Eu deveria ter sido mais perspicaz, mais presente. Ela sentiu o peso da culpa dele, mas também a sinceridade em suas palavras. Nós dois tínhamos nossos fantasmas, não é? Nossos medos. Charles a puxou um pouco mais para perto e Isadora sentiu o calor do corpo dele, a força de seus braços ao redor dela. A proximidade era avassaladora e ela se rendeu ao conforto de seu abraço. Ele a segurou firme, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Meus fantasmas,
Eles não parecem tão assustadores agora. Ele disse, a voz baixa, quase um suspiro em seu cabelo. Não com você ao meu lado. Você me fez sair da escuridão, Isadora. Me fez ver que o controle não precisa ser uma prisão, mas uma escolha de proteger o que é importante. Isadora sentiu um nó na garganta. Ele havia superado seu medo do temperamento, de machucar novamente, porque ela o havia forçado a enfrentar seu passado. E ela havia recuperado sua dignidade, não por ter provado sua inocência para a sociedade, mas porque Charles havia escolhido acreditar nela, mesmo sem todas as respostas. Aquele amor, nascido da desonra e da reclusão, era a redenção de ambos. E agora? Isadora perguntou, a voz quase inaudível, mas com uma nova esperança. Charles a afastou um pouco, o suficiente para olhar em seus olhos. Agora o futuro é nosso, sem segredos, sem culpas, só nós dois. E esta casa terá vida novamente, a vida que você trouxe para ela. Ele beijou sua testa, um beijo terno e cheio de promessas. Isadora sentiu que as paredes de Ravenswood, antes tão sombrias, agora pareciam menos pesadas. Aquele lugar de luto se transformara em um lar, e o duque recluso havia encontrado um novo propósito, um novo amor. Eles estavam livres. Livres para construir um futuro juntos, desafiando todas as convenções, com uma esperança recém-nascida que brilhava mais forte do que todas as luzes do baile. Os anos se passaram como as ondas que quebravam nas falésias de Ravenswood. Mas agora a mansão não era mais um lugar de luto e silêncio. Antes um túmulo de pedra, agora irradiava vida, amor e risadas. As grandes janelas, antes quase sempre fechadas, estavam abertas para o vento do mar, trazendo o cheiro de sal e as vozes alegres que ecoavam pelos corredores. Isadora havia construído ali não apenas um lar, mas um refúgio para todos que, como ela, haviam sido julgados e rejeitados. Ela e Charles haviam honrado o passado, sim, mas viviam o presente com uma plenitude que poucos conheciam. No gramado verde, que antes parecia intocado, agora corriam duas crianças, um menino com os cabelos escuros de Charles e uma menina com os olhos brilhantes de Isadora. Eles riam, suas vozes cristalinas se misturando ao som do vento. Eram o futuro, a esperança que havia florescido onde a sociedade esperava apenas a escuridão. Isadora observava-os do terraço, um sorriso suave nos lábios. Charles se aproximou, e ela sentiu o calor do corpo dele antes mesmo que a mão dele tocasse sua cintura, um gesto familiar e seguro que ainda a fazia prender a respiração. Seus dedos se entrelaçaram nos dela, e Isadora sentiu a eletricidade suave que nunca desapareceu entre eles, mesmo com os anos. Eles são a nossa maior obra, não acha? A voz de Charles era rouca, um sussurro em seu ouvido que ainda a fazia arrepiar. Ele a puxou um pouco mais para perto, o queixo apoiado em seu ombro, o cheiro dele, terra, tabaco e dele, só dele, a envolvendo completamente. Isadora sorriu, inclinando a cabeça para encostar na dele. Sim, milord, são a prova de que a vida sempre encontra um caminho, mesmo onde só havia ruínas. Ele apertou sua mão. O olhar dele, por cima do ombro dela, estava fixo nos filhos. Mas Isadora sabia que ele a sentia, cada batida de seu coração. Ela se lembrava do desespero em Bath, da sensação de que seu valor havia sido esmagado, de que seu futuro havia acabado. A dignidade perdida parecia uma ferida incurável. Mas então Charles a havia encontrado, e ele escolheu acreditar nela, mesmo sem todas as respostas, mesmo quando ela própria não confiava totalmente. Você me salvou, Isadora, Charles disse, a voz ainda mais baixa, quase um segredo entre eles. Eu estava preso em minha culpa, em meu medo de machucar novamente. Você me obrigou a enfrentar meu passado,
A ver que o controle não precisa ser uma prisão, mas uma escolha. Você me trouxe de volta à vida. Isadora sentiu as lágrimas pinicar em seus olhos. A redenção dele, assim como a dela, havia sido tecida com os fios de um amor inesperado. Ele, o duque recluso, que temia seu próprio temperamento. Ela, a filha do comerciante, desonrada e desprezada. Juntos, eles haviam desafiado todas as convenções, todas as expectativas. E você restaurou minha alma, Charles, ela sussurrou, o nome dele soando natural e doce em seus lábios. Me fez ver que minha dignidade não estava na aprovação da sociedade, mas em quem eu escolhia ser. E em quem você escolheu que eu fosse. Ele se virou, e seus corpos se encontraram. Os olhos de Charles, ainda intensos e profundos, a fitavam com um amor que a deixava sem ar. Ele levou a mão ao rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. O toque era um fogo suave, uma promessa silenciosa de que aquele amor duraria para sempre. Ravenswood, antes o castelo do Duque louco de luto, agora era um símbolo. Um símbolo de um amor que floresceu na reclusão, de uma esperança que brotou da desonra. Um lugar que provava que a verdadeira nobreza não estava nos títulos ou na fortuna, mas na coragem de acreditar, de perdoar e de amar, desafiando todas as regras e todas as convenções do mundo. Ali, entre as paredes de pedra e o rugido do mar, Isadora e Charles haviam encontrado não apenas um ao outro, mas a si mesmos, construindo um legado de amor que ecoaria por gerações. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.